Concurseiro, chegamos aqui à aula de orações subordinadas e substantivas. Hoje nós iremos entender em que consiste esse assunto muito temido por muita gente e muito amado pelas bancas gramatiqueiras, beleza? Então, nesse momento eu quero a sua atenção. Você viu que os últimos conteúdos que trabalhamos foram conteúdos voltados à análise sintática. Você viu que era objeto, direto, indireto, predicativo do objeto, do sujeito, transitividade verbal, não é verdade? Sujeito, entre outros termos também, como aposto e vocativo. As orações subordinadas substantivas nada mais são do que uma extensão. Geralmente, nos índices de gramáticas normativas brasileiras, não é esse o conteúdo que vem logo após a análise sintática dos termos da oração. Geralmente vem orações coordenadas. Mas eu trouxe as subordinadas porque eu sei que na sua mente esses termos estão bem quentinhos. Então, pensando nisso, eu decidi trazer este conteúdo. Mas vamos ver em que consiste essa ideia de oração subordinada. Primeiramente, primeiro caso que você precisa ver é que o nome dela é oração porque, só por um caso, é oração porque possui verbo, beleza? Por que que o nome dela é oração subordinada? Ela é oração subordinada porque ela é dependente. E eu quero dizer que ela é dependente sintaticamente. Silvio, o que é essa dependência sintática? Você vai já ver agora. E ela é substantiva porque ela exerce uma própria função de substantiva. Em outras palavras, elas são iniciadas por uma moça a quem nós iremos chamar de conjunções integrantes, que nesse caso são apenas duas. O que em afirmações certas e o se em afirmações incertas. Detalhe, completam ou ampliam o sentido da oração principal, a quem nós iremos chamar de OP. Beleza? Olha para mim. As orações subordinadas, elas são iniciadas por conjunção integrante. As principais, não. Inicialmente é isso. E outra, é bom você ver que em algumas gramáticas o nome que pode estar lá talvez não seja esse. Talvez o nome inicial seja período composto por subordinação. Provavelmente aí na sua gramática esteja escrito isso. Bacana? Se eu tenho período, é porque eu tenho oração ou eu tenho orações. E se é período composto, provavelmente são orações. 2 orações, 3 orações, 2 verbos, 3 verbos ou locuções verbais. Beleza? E aqui diz que elas exercem a função própria de substantivo. E aqui eu quero chamar você para bater um papo. Quais são, Silvio, as funções próprias de substantivo? Bora encher a tela para você. A primeira função própria do substantivo é o sujeito. A segunda função própria do substantivo é o objeto direto. A terceira função própria do substantivo é o objeto indireto. A outra função própria do substantivo é o complemento nominal. A outra função própria do substantivo é o predicativo do sujeito. Vou colocar de forma reduzida para auxiliar a didática. Predicativo do sujeito. Vai anotando aí para você não se perder. A outra função própria é de aposto. Bacana? Sujeito, OD, OI, CN, PS e aposto. O que eu quero que você entenda? Se em algum momento travar alguma coisa aqui, eu quero que você retome as aulas em que esses termos foram trabalhados para que você possa realmente ter mais vitalidade e caminhar melhor neste assunto. Mas, antes, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um período simples, como você pode ver, ó. Anunciaram, é um período simples, olha aqui, só tem um verbo, e aí depois eu vou trazer um período composto para você ver, galera, que é a mesma coisa. A análise sintática que você faz no período simples é idêntica à análise sintática que você faz no período composto, beleza? São análises sintáticas
iguais. Enche a tela, bora lá. Hoje anunciaram a sua chegada. Achei o verbo. Você sabe que aqui o sujeito é indeterminado e quem anuncia, anuncia algo. E o que foi anunciado? A sua chegada, que é o objeto direto. Tudo bem até aí? Se eu viesse hoje, não enche o saco, mano. É um adjunto adverbial de tempo que em nada nos interessa. Beleza? De boa? Agora olha aqui, ó. Hoje anunciaram que você chegaria. Agora eu já não tenho mais somente um verbo. Lembrando, aqui eu tenho período simples. Vou escrever. Aqui eu já tenho período composto. Beleza? Período simples e período composto. Olha aí, ó. Eu tenho o verbo anunciaram e tenho o verbo chegaria. Bacana? Perceba só. Note que a mesma análise que eu fiz na letra A, eu fiz nessa frase subsequente à letra A. Eu continuo com o sujeito indeterminado. Prepare mexer nesse celular aí. Eu tenho aqui um adjunto adverbial de tempo, eu tenho aqui um VTD, mas olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Não é a mesma coisa? Cocô e fezes. É a mesma coisa. Aonde eu quero chegar? Eu quero dizer que a sintaxe do período simples, ela é idêntica à sintaxe que você faz no período composto. Silvio, mas quem é o sujeito de chegaria? Você. E olha quem está aqui, ó. A nossa cremosa conjunção integrante. Por que o nome dela é conjunção? Primeiro, o nome dela é conjunção porque ela faz junção. E o nome dela é integrante porque ela integraliza elementos do texto. Do que o VTD precisa? De um OD. Do que o VTI precisa? De um OI. Do que um nome necessitando de ampliação precisa? De complemento nominal. Beleza? Então é a mesma análise. A conjunção integrante sempre vai intermediar esse ciclo. E aí, claro, você já começa a perceber uma outra parada. Esta oração aqui, ó, nós iremos chamar de oração principal. Enquanto que essa oração aqui, ó, nós iremos chamar de oração subordinada. Percebeu? Por que ela é subordinada? Porque o termo que essa oração desempenha é um termo subordinado. E qual é o termo? Objeto direto. Então, o objeto direto, ele não é um termo principal, ele é um termo dependente, ele é um termo subordinado. Do que o objeto direto precisa para existir? De um VTD. Tem mais, olha aí, ó. Preciso de sua chegada. Você vai lá, marca o seu verbo precisar e faz uma sintaxe breve, cujo sujeito aqui é desinencial. Quem precisa, precisa de algo. E do que ele precisa? De sua chegada, que é o objeto indireto. Que nome se dá isso aí? Isso é um período simples. Período totalmente simples. Aí eu tenho a complementação dele, ó. Preciso de que você chegue. Verbo precisar. E aqui nós temos o chegar. E aí você vê que eu continuo com o meu sujeito desinencial, eu continuo com o meu VTD, mas olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho o meu OI. E olha a mocinha que está iniciando o meu OI. É a chamada conjunção integrante. Por que conjunção? Porque faz junção. De quê? De uma oração a outra. E por que integrante? Porque ela integra o VTI, o VTI, o VTI, o VTI, o VTI, o VTI ao OI. Ela integra o VTI ao OI. E aí você tem esse mesmo chamado. Você tem aqui, ó, uma oração principal e você tem aqui uma oração subordinada. Por quê? Porque o nosso objeto indireto é subordinado. E outra coisa que você precisa entender. Se alguém, em algum lugar, disser para você, por exemplo, o assunto é oração subordinada substantiva, você tem que pensar na conjunção integrante. Se alguém falar, isso é uma conjunção integrante, você tem que pensar na oração subordinada substantiva. Uma coisa deve levar você à outra.
Uma coisa deve levar você a outra. Vamos continuar para você ver como funciona. Meu desejo é a sua chegada. Primeiro passo é achar quem? Sempre o verbo. Está aqui o verbo ser. E aí, quando ele fala meu desejo é a sua chegada, né? Aqui é o nosso verbo, mas olha aqui quem é o sujeito. Ó. Meu desejo é o nosso sujeito. O que é a minha chegada? Ou qual é a minha chegada? É o meu desejo que é sujeito. Esse verbo aqui, ó, é o verbo de ligação. Então, a sua chegada é um predicativo do sujeito. E isso aí, conforme você pode ver, é um período simples. Mas olha a complementação. Meu desejo é que você chegue. Primeiro passo é achar o quê? Os verbos. Olha a bonita aí olhando para você, ó, que é a conjunção integrante. Ela já é conjunção integrante, pimba. Eu continuo com o meu sujeito aqui, eu continuo com o verbo de ligação aqui, e aqui ó, eu tenho o predicativo do sujeito, porque agora eu estou diante de um período composto. Percebeu? Silvio, então, quer dizer que esse PS é diferente do outro PS, porque ele é um PS oracional. Por que oracional? Porque dentro dele eu tenho o verbo. Aqui, ó, na letra B, na segunda frase da letra B, preciso de que você chegue. Esse objeto indireto, ele é um objeto indireto oracional. Ele é um objeto indireto oracional. Por quê? Porque tem verbo dentro dele. A frase anterior, hoje anunciaram que você chegaria, é um objeto direto oracional, porque tem um verbo dentro dele. O nome oracional é porque tem um verbo dentro do enunciado, dentro da frase, dentro de alguma coisa. Beleza? Então, aí eu tenho um PS que você vai ver, se você for fazer a análise, ó, aqui ó, eu continuo tendo a minha oração principal e aqui a minha oração subordinada. Porque o PS é subordinado ao sujeito. Quando eu vejo essa estrutura de sujeito mais verbo de ligação, você tem que pensar no PS. Sujeito, verbo de ligação, pensa no PS. Olha aí, ó, estava crente de sua chegada. O verbo aqui é estava. Quem é o sujeito aí? Só pode ser eu, desinicial. Estava não é um verbo que indica ação, é um verbo que indica estado, então é ligação. Sempre após ligação eu tenho o quê? PS. E quem está crente de alguma coisa. Essa preposição que você está vendo, ela vem daqui, ó, do adjetivo crente. Então, ela inicia um complemento nominal. Só lembrando para você que aqui eu tenho período simples. Ei, olha para mim, período simples começa na inicial, maiúscula, e termina no ponto. Inicial e ponto. Inicial e ponto. Beleza? Para ficar uma coisa bacana. Agora, olha o que eu desenhei para você aí, ó. Estava crente de que você chegaria. Ó, eu continuo com o meu verbo estava. Eu tenho o verbo chegaria. Não é verdade? Eu continuo com o meu mesmo verbo. Aqui eu tenho o sujeito desinicial. Eu tenho ligação, eu tenho PS, mas olha aqui, ó, de que você chegaria. Continua sendo o meu complemento nominal. Continua sendo o meu complemento nominal. Olha a cremosa! Né, ó? Ó, e aí você já sabe, né? Né, Vaso? Aí, ó, você tem isso aqui, ó, estava crente, é a oração principal, de que você chegaria, uma oração subordinada. Por quê? Porque toda oração subordinada é um termo exercido, é um termo exigido pela principal. Tudo que está faltando na principal é ampliado, é completado com a subordinada. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Beleza? Olha aí, ó. É importante sua chegada. Quem é o verbo? É o verbo ser. É o verbo ser. Ó, verbo de ligação. Sempre após ligação eu tenho PS. Mas olha para mim, o que é importante? Sua chegada. Então isso aqui é o nosso sujeito. Percebeu? O que é importante? O que é urgente? O que é necessário? Sua chegada. Olha o que eu preparei para você aí. Enche a tela. Diz assim, ó.
eu tenho o mesmo verbo, eu tenho um outro verbo. E aí você vai ver o quê? Que eu vou ter o meu mesmo verbo de ligação, que eu vou ter importante, que é um PS, e eu vou ter o que você chegue como um sujeito, mas é um sujeito oracional. Olha lá a letra D, é um complemento nominal oracional, beleza? Olha ali, olha ali, olha ali, olha a letra C, é um PS oracional. Volta, 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 volta. Aqui na letra B é um objeto indireto oracional. Na letra A é um OD oracional. Só porque tem um verbo dentro dele. Mas, Silvio, eu não tenho que ficar achando o sujeito do verbo chegar da oração subordinada? Não, porque ela é oração subordinada. Não fale com os porcos. Fale com o dono dos porcos. Eita! Beleza? Tem pra onde correr não. E aqui, meu irmão, você já manda bem, ó. Aqui eu tenho a minha oração principal e aqui eu tenho minha oração subordinada. Porque o sujeito está subordinado a uma estrutura que se apresenta na oração principal. E qual é a estrutura? Verbo de ligação mais PS. Sempre que eu tiver verbo de ligação mais PS, pensa comigo, parece uma lógica, e é uma lógica, irmão. Olha aí, ó. Sempre que eu tenho verbo de ligação mais PS, o que está faltando? O que está faltando para o meu período completar? O verbo é subordinado a quê? Ao sujeito. O predicativo é de quem? Do sujeito. Então está faltando o sujeito. Agora, se eu tenho sujeito e se eu tenho mais verbo de ligação, o que está faltando? Espera aí, eu já tenho o verbo, que é ligado ao sujeito. Está aqui, não está faltando nada, professor. Tá, porque nós falamos que o complemento de um verbo de ligação é um PS. Olha aí, ó. É só o que está faltando. E eu nem preciso ler o período todo para saber o que está faltando. Se eu souber o que está faltando, já era. Olha aí, ó. Quero apenas uma coisa, sua chegada. Olha aqui o verbo querer. Quem é o sujeito? Eu. E quem quer algo. Ele é um VTD. O que ele quer? Uma coisa, que é objeto direto. Mas depois ele fala que coisa é essa. Que coisa é essa? E que coisa é essa? Sua chegada. Logo, o nome disso aqui é aposto. Beleza? O aposto, lembre-se, eu falei do aposto numa aula com vocativo. O aposto, ele é um termo de esclarecimento. O aposto, ele é um termo de fofoca. O aposto, ele é um termo de clareza. O aposto, ele é um termo que traz às claras algum comentário extra. Eita! Então, se eu falo quero apenas uma coisa, digo que coisa é essa, é o aposto. Aí você tem aqui, ó, quero apenas uma coisa, que você chegue. Querer, chegar. De novo, vou fazer a mesma sintaxe. Sujeito desinencial eu, quem quer algo, e o que ele quer? Uma coisa, que é o objeto direto, e que você chegue ao nosso aposto. E claro que esse aposto é iniciado pela nossa conjunção integrante, que nada mais é do que o quê? Do que o elemento que vai interligar as nossas orações. Beleza? Tranquilo? Deu para entender como é que funciona? Eu saí em todas elas para animar você. Eu saí de um período simples e fui a um período composto. Eu saí de um período simples e fui a um período composto. Beleza? Tranquilo? De boa? Olha aí, ó. E aí, trazendo aquela tona de que a conjunção integrante que indica informações certas, enquanto que o se fala de informações incertas, ó. Juquinha não sabe que passou no vestibular. Aqui nós temos uma certeza da aprovação. Certeza da aprovação. Enquanto que o se, nós temos o que aqui, ó? Uma incerteza da aprovação. Incerteza da aprovação. E aí,
Vou mostrar para você. O verbo é saber em ambos os casos. Quem é o sujeito aí? Juquinha. É o nosso sempre sujeito de nossas aulas. E quem sabe aqui sabe algo é VTD. O que ele sabe? Que passou no vestibular. Objeto direto. Se passou no vestibular. Objeto direto. Beleza? Tranquilo? É assim que você vai analisar. Você só precisa achar a oração principal e depois a oração subordinada. Só isso. Só isso. Oração principal é essa moça aqui, ó. Entendeu? Oração principal. Enquanto que essa outra mocinha aqui, ó, é a oração subordinada. Tá aí, ó. Oração principal e oração subordinada. De boa? Beleza? Tranquilo? Então é assim que você tem que fazer. Não tem que ter desespero. Ah, meu Deus. Não, cala a boca. É assim. A análise é literalmente desta forma. Bora pra porrada. Primeiro passo, acha logo a conjunção integrante. Pimba. Parece que hoje fará sol. Olha para a oração principal. Qual é a oração principal? Parece. 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 Note, quando eu falo parece, eu pergunto assim, o que parece? Que fará sol. O que parece? Que fará sol. Então, esse que fará sol aqui, ó, é a minha oração subordinada. O verbo parecer, ele é verbo intransitivo. Pensa comigo, se eu tenho verbo intransitivo, o que falta? O que falta para eu chamar aquilo de verbo? Pô, se eu tenho verbo, o verbo sempre remete àquele, ele sempre remete ao sujeito. Então, o que parece? Sujeito. Só que você não encontra esse nome. Você encontra esse nome aqui, ó. Oração subordinada substantiva subjetiva. Silvio é um nome muito grande, cala a boca. Ah, mas eu não vou aprender, cala a boca. Falar sujeito e subjetiva é a mesma coisa. Cocô e fezes é a mesma coisa. Em bancas mais gramatiqueiras, como é o caso do CESP, a OCP, VUNESP, IBFC, IBAD, IADES, IMPLA, CETRED, SESGRAN Rio, essas bancas mais gramatiqueiras, elas usam o nome todo. Outras colocam só sujeito do verbo parecer. Hã? Legal, né? Sujeito do verbo parecer. Sujeito do verbo parecer. Bora lá. É importante que você estude os assuntos recorrentes. Tá aí. Aí você tem aqui, ó, esse cara que é verbo de ligação, esse cara que é um PS. E o que é importante? Tá aí, ó. O que tá faltando lá? Pô, pensa comigo, cara. Eu já tenho o verbo de ligação, eu já tenho o predicativo do sujeito. Está faltando o quê? Predicativo do sujeito. Então eu preciso de sujeito. Então eu tenho aqui uma oração subordinada, substantiva, e ela é subjetiva. Lembrando que subjetiva é a mesma coisa que... Professor, socorro! O senhor não analisou o verbo estudar. E eu nem vou analisar porque eu não estou afim. Eu não faço análise daquilo que não presta. Não faço. Não faço análise daquilo que não presta. Não, Laninha, eu não faço. Eu não faço. Eu não faço. Pronto. É importante que você estude os assuntos recorrentes. Tá aí a subjetiva. Bora! Seria interessante que todos fizessem concurso público. Marca logo lá a lapadinha, ó. Você já sabe que aí, ó, seria é o verbo ser. Geralmente o verbo ser, ele é verbo de ligar. Ixi, acabou. Se eu tenho ligação, eu tenho o quê? PS. Ixi, acabou. O que seria interessante?
que todos... seria interessante que... Não é seria interessante se, seu herege. Não é. Tá bom? Não é seria interessante se. É seria interessante que. Então eu tenho aqui o quê? Eu tenho uma oração subordinada, substantiva e ela é subjetiva, que é aquela que tem a função de sujeito. Beleza? De boa? Assim que funciona. Ó, foi dito que choveria muito hoje. Olha aqui a bonita. Bora lá para a oração principal, mais o verbo ser, ó, que é ligação. Não. Aqui é uma locução verbal. Locução verbal. E você pergunta assim, ó, o que foi dito? Lembra? Qual é o termo que você quer descobrir quando você usa o que ou quem? O quê? O quê? O quê? O quê? Tá aqui. É o nosso sujeito. Então tem oração subordinada, substantiva. Só passa subjetiva é porque ela é a mais usada. Hoje nos alegra que o dia está leve. Olha aqui, ó, conjunção integrante. Vou lá para o que nos alegra? O que nos alegra que o dia está leve? Olha aí, ó. O que nos alegra? Eu tenho aqui o hoje, que é um adjunto adverbial de tempo, né? Eu tenho um verbo aqui, que é um verbo transitivo direto. Eu tenho nos, que é um objeto direto. O que está faltando aí? O que nos alegra? Que o dia está leve. Oração subordinada, substantiva, e ela é subjetiva. Olha aí. Esses verbos aqui que você está vendo, eles são verbos sensitivos. Tá bom? São verbos que indicam sensação, alegrar é uma sensação. Então são verbos que naturalmente caminham para a oração subjetiva, que é a oração que tem valor de sujeito. Não dorme agora, bora que tem mais. Não tenho dúvidas de que você fale a verdade. Acha a conjunção integrante, mata lá a parada, pega de boa, acha o verbo. Ei! Quero logo falar uma parada. Toda vez que eu tiver uma oração subordinada iniciada por preposição, ela só pode ser duas coisas. Ou ela é completiva nominal, ou ela é objetiva indireta. Tá bom? Ou ela é completiva nominal, ou ela é objetiva indireta. Das duas, uma. Não tem pra onde correr. E aí, ó, olha aí, ó. Olha como isso já... Não, peraí, cala a boca. Olha aí como já ajuda, ó. Ó, olha aqui como já ajuda, ó. Olha como já tá ajudando, ó. Olha como já ajuda aqui, ó. Ixi! Olha a 7. Ixi! Olha a 8. Ai! Olha a 9. Olha a 10. Ai! Só pode ser CNOI, não pode ser outra coisa. Só pode ser uma coisa ou só pode ser outra. Não pode ser mais nada. E aí não tem bom dia, não tem para onde você correr. Ó, o verbo já tem como sujeito eu, que é desinencial, e quem tem algo. O que eu tenho? Dúvidas, VTD, e aqui é o meu objeto direto. Quem tem dúvida de alguma coisa. Mas quem é que pede essa preposição? É dúvidas. Porque quem tem dúvida de algo. Para que eu tenha um objeto indireto, eu preciso ter primeiro um verbo transitivo indireto. Para que eu tenha um complemento nominal, eu preciso ter um nome.
Epa! Ei! Pra mim já deu. Já deu. Pra mim já foi. Pimba, tá aqui, acabou. Pra mim já acabou. Mesma coisa que você viu na aula de termos, integrantes e acessórios. É só uma extensão. Vem, isso que quem reclama não quer passar. Se você reclamar, mas estudar, beleza. Agora ficar só reclamando, não tem que passar não, pô. Não tem não, só reclama. Vai aprender sim. É chato. Você vai ter que se virar. Você vai ter e estudar e morder, 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 morder. E ir pra cima. Bora. Então, ó, não tem como eu querer colocar que aqui é um objeto direto, porque o objeto direto já está aqui. Então não é objeto direto. Não tem como eu querer colocar subjetiva, porque o sujeito já está aqui. Também não é subjetiva. Tá vendo? Olhou preposição, é uma coisa ou é outra. Então eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva, ela é completiva nominal. CN, que é o que está faltando na oração principal. Só lembrando, não estou colocando para você, ó, mas essa moça aqui, ó, é a oração principal, ok? A oração principal, ela é desprovida de conectivo. Duvido ainda de que fale a verdade. Ó, pimba, tem preposição, ou é uma coisa ou é outra. Olha aqui o verbo duvidar. Quem duvida, duvida de algo. Opa, olha o sujeito aqui, ó. Opa, e quem duvida, duvida de algo. Duvida de quê? De que fale a verdade. Oração subordinada substantiva. Será que ela vai ser completiva nominal aí? É óbvio que não, né? Aqui ela vai ser uma objetiva indireta. Silvio, eu posso colocar aí? Pode. Eu posso colocar objeto indireto? Pode. Posso colocar o que eu quiser? Pode. Só não pode encher o saco. Sou favorável aqui prendam aquele bandido. Tá aqui, ó. Conjunção integrante. Eu vou lá na oração principal, porque é lá a fonte. Só pode ser CN ou AI. Está iniciado por preposição. Tá aqui o eu. O sou é o verbo ser, verbo de ligação. Favorável é o PS. Ah, professor, é que nem o exemplo que você deu, teacher. Verbo de ligação mais PS. Agora vem o sujeito. O sujeito, cabeça oca, já está na oração principal. É eu. Então, essa oração que vem ali iniciada pela conjunção integrante, ela vai completar o sentido, como diz o Domingos Pascoal Segala. Então, o que vai ser isso? Meu irmão, aqui, ó, na número 7, a preposição veio do verbo duvidar. Aqui a preposição veio do favorável, porque quem é favorável a alguma coisa. Oração subordinada, substantiva, e ela é aqui, ó, completiva nominal. Tá aí, completiva nominal. Beleza? Temos outra. O mestre insiste em que eu devo estudar mais. Eu insisto mesmo. Vai lá para a oração principal, bebe lá. Lembrando, se tem preposição, ou é CN ou é OI, não pode ser outra coisa. E o verbo aqui é insistir. Quem é que insiste? O mestre. E quem insiste, insiste em algo, né? Ele é um VTI. A preposição é oriunda do verbo. Então, o que nós temos aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Você pode chamar de objeto indireto, de objetiva indireta, de objeto indireto oracional. Que você quiser.
Não resistimos a que nos dessem ajuda. Provavelmente você era um orgulhoso. E aí tem que ver de onde vem a preposição. Primeiramente eu acho o meu verbo, que é resistimos. E aqui é um sujeito desinencial nós. Quem resiste, resiste a algo. VTI. Quem resiste, resiste a algo. Esse cara não ajuda em nada, mas é um adjunto adverbial de negação. Então, essa preposição aqui, ela só pode vir do verbo. Porque quem resiste, resiste a algo. Pensa comigo, qual é a lógica? A lógica da 9. Se eu tenho sujeito e VTI, falta o OI. A lógica da 10. Se eu tenho sujeito e VTI, falta o OI. Isso é lógica. Isso é lógica. Isso é lógica. Tem para onde correr não, isso é lógica. A mesma lógica que você vai ver aqui, não surta. Acha a conjunção integrante. Olha a oração principal. Eu vou passar, eu já falei que eu ia passar. Hoje é dia de passar. Minha vontade é que você aprenda português. Está aqui. Ih, para mim acabou. Porque sempre após o verbo de ligação tem o quê? Ei, olha para cá. Se eu tenho preposição, ou é SN ou é OI. Com preposição, é SN ou OI. Sem preposição, não surta. Sem preposição, não é nem CN, nem OI. Sem preposição, sobra o que? A subjetiva. Sem preposição, sobra a objetiva direta. Sem preposição, sobra a predicativa. E sem preposição, sobra a positiva. Sem preposição. Tá aí. Beleza? E aqui o meu sujeito, ó, minha vontade. Sujeito, verbo de ligação. Ah, professor, é PS? É, mas o nome é PS mesmo? Não. Mas se você enxergar predicativo do sujeito oracional, tudo bem. Só que o nome mais comum é oração, subordinada, substantiva, predicativa. Que é a mesma coisa que PS, oracional, ou PS. Beleza? Ó, nosso desejo era que aquilo acabasse logo. Conjunção integrante. O que eu faço? Está aqui o meu verbo. Quem é o sujeito? Nosso desejo. Está aqui o sujeito. E aí eu tenho um sujeito e um verbo de ligação. Então aqui eu tenho o quê? Um PS. Então eu tenho o quê? Oração subordinada, substantiva, predicativa. Que é o PS. É o PS. Ó, o fato foi que o preço do açaí aumentou. Meu Deus. Não pode. Minha bebida favorita. O verbo aqui é o verbo ser. O fato aqui é o nosso sujeito. Aqui eu tenho ligado... Ah! Ei, o que está faltando aí? Esse assunto é um assunto meramente estrutural. Pelo amor de Deus, há uma lógica. Pare de ser como essas pessoas pobres de espírito que reclama porque o nome é grande. Reclama porque o nome é estranho. Eu reclamo de você, porque você está vivo. Pelo amor de Deus. Tem que ter dificuldade. Tem que pagar o preço, sim. Vai pagar o preço sempre. A estrutura diz que a única coisa que pode aparecer aqui é um predicativo do sujeito. Porque eu tenho sujeito e VL. É um assunto estrutural, há uma lógica. Por trás do teu desespero, há uma lógica gramatical. Mas tu prefere te desesperar, dando ouvido a Satanás, bem feito. Ele vai te atormentar. Então aqui, ó, eu tenho oração subordinada, substantiva, e ela é predicativa. Acabou. Ah, mas eu... Shhh. O certo é que mais tarde vai chover. Conjunção integrante. Ó, aqui eu tenho o meu verbo.
Aqui eu tenho certo, é o nosso sujeito. Esse é verbo de ligação. O que está faltando? PS, oração subordinada substantiva e ela é predicativa. Se tem preposição é CN ou OI. Se não tem, não é nem CN nem OI. Você percebeu que em todos os momentos eu só analisei a oração principal? Aqui, ó. Oração principal. Oração principal. Oração principal. Oração principal. E agora eu vou analisar a oração principal e vou destacar a conjunção integrante. Tá aí. É certo. Esse é um verbo de ligação. Certo? Só pode ser o quê? Ixi! O que está faltando para completar aí? Está faltando ele, o nosso amável sujeito. Então, tudo isso aqui, caramba, é um sujeito. Só que você, talvez, na prova, não veja sujeito. Talvez você veja oração subordinada substantiva subjetiva. Professor, sabe o que eu percebi? Em nenhum momento você analisou nada da oração subordinada e nem vou, porque a aula é minha. E outra, ela é uma oração subordinada. Eu não fico batendo boca com oração subordinada. Eu não vou, eu não quero. Quero somente isto. Que você entenda o assunto. Bora lá. Já não é CN. Já não é OI. Quero é o verbo. Quem é o sujeito? Eu. Já não é subjetiva, porque o sujeito já está na principal. Quem quer, quer. Quem quer, quer. Algo. VTD. O que ele quer? Isto. Já não é objetiva direta. Já não é predicativa. Meu Deus! Eu fui por exclusão. O que é o isto que ele quer? Que você entenda o assunto. É uma oração subordinada, substantiva. Ela é subjetiva. Não, cagão. Ela é uma apositiva. Ou seja, apostoracional. Né? Olha aí, ó. Minha vontade que você aprenda o conteúdo aconteceu. Silvia, essa estrutura está diferente. É uma estrutura que está, inclusive, com dois travessões, ó. Tá com 2 travessões. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. E a conjunção integrante está aqui, bombando. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a sintaxe. Aconteceu é o verbo. E o que aconteceu? Minha vontade. Está aqui é o sujeito. Já não é subjetiva, porque já tem o sujeito lá. Não é CN, porque não tem preposição e também não é OI. Não é predicativa, porque não tem verbo de ligação. Não é objeto indireto, porque não tem VTI. E nem objeto direto, porque não tem VTD. Só sobrou o que? O aposto. Que vontade é essa? O que é o isto que ele quer? E aqui ele coloca, ó, que você aprenda o conteúdo. É uma oração subordinada substantiva, ela é a positiva. Ela é a positiva. Aconteceu minha vontade que você aprenda o conteúdo. Aqui você vê que o aposto, né, o aposto, ele pode ter uma tripla partição. O aposto, nosso querido aposto, ele pode ser separado por 2 pontos, que é a forma normal, por travessão ou até por vírgula. Aí, beleza? E aí você começa a ver o acontecer, que é um verbo intransitivo, o minha vontade, que é um sujeito. E qual é a vontade? Que vontade é essa? Que você aprenda o conteúdo. É uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Você percebeu que em todos os momentos, a única coisa que a gente fez foi o quê?
olhar o que está faltando na oração principal e complementar na subordinada. Não tem para onde correr. Revisite essas aulas várias vezes. Se for o caso, vá para as aulas de termos da oração, que vai dar muito bom. Acabei por aqui, foi uma aula longa. Mas eu não estou nem aí. O importante é o conteúdo ficar fofo. Beijo no coração, até a próxima, tchau!